O objetivo dessa aula é fazer uma breve revisão de equações diferenciais. Então, o assunto que vocês veem nos cursos da matemática aqui na UF, o conteúdo que a gente vai precisar é apresentado nos cursos de cálculo. Então, quem tiver essa parte fresca, esse vídeo é opcional, pode passar para o próximo. Mas o objetivo é relembrar os aspectos que vão ser mais importantes para a gente. Equações diferenciais é um tópico dos mais profundos em matemática, tem muita sutileza, e aqui a gente não vai entrar em nenhuma dessas sutilezas. Vou fazer comentários, sobretudo, voltados mais para uma aplicação física. Quem tiver curiosidade depois em aprofundar, eu posso passar referências específicas adicionais, tendo esses comentários em mente. Podemos ir para o nosso primeiro slide, e aí, como a gente viu, o problema fundamental da mecânica é uma equação diferencial de segunda ordem. A essência física por trás da segunda lei de Newton, que vai permitir a gente prever o movimento de muitos sistemas, é que a aceleração de uma partícula é uma função das posições e velocidades, e eventualmente do tempo também, de todas aqui, no caso, N partículas que compõem o nosso sistema. Do ponto de vista físico, a gente viu que tem dois grandes problemas. Um é como determinar quem é essa função f, que vai envolver uma discussão física muito importante. Mas, do ponto de vista da matemática, a pergunta é, dado um f, como que eu posso, então, prever o movimento? E isso corresponde a resolver essa equação, que é chamada de uma equação diferencial. E a gente aqui vai estar analisando esse caso mais simples, que é o chamado problema de um corpo em uma dimensão. Então, esse problema, a equação acima, enrolada, assume essa expressão mais simples. E depois a gente vai para mais dimensão, para mais corpos, mas nas próximas aulas a gente vai estar interessado nesse problema, e tem uma física muito profunda aqui por trás. Essa física a gente vai discutir melhor no próximo vídeo, tá? Então, a equação que a gente vai estar interessado é essa. E essa equação aqui é a mesma coisa que a gente tinha antes, mas agora força sobre massa eu estou chamando dessa funçãozinha Fzinho. Do ponto de vista matemático, eu quero resolver uma equação dessa forma. Então, você vê que ela é uma equação diferencial de segunda ordem, que a aceleração da partícula, que é a derivada segunda da posição, ela é uma função da posição, da derivada primeira da posição e, eventualmente, também do tempo, de modo que essa é uma equação que relaciona derivadas. Portanto, uma equação dita diferencial, e ela é de segunda ordem, porque a derivada mais alta que aparece aqui é essa derivada segunda. E aí, se essa função f aqui do lado for razoável, você demonstra no curso de equações diferenciais que essa equação possui uma solução única, desde que você conheça a posição e a velocidade em um certo instante. Então, a gente daqui a pouco vai detalhar cada uma dessas informações. Deixa eu fazer dois comentários. Um, que a razão da gente ter uma solução única a partir dessas informações, a gente pode motivar fisicamente. A gente fez isso num dos vídeos anteriores do curso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, quem quiser relembrar. Tem uma motivação bem física, que é muito útil para métodos numéricos, inclusive, para você motivar que a solução é única, dadas essas informações. E claro que vocês podem estar chateados aqui com essa colocação tão solta de uma função f razoável, mas a ideia é o que vai tornar essa discussão precisa matemática é o teorema de Picard-Lindelof, que é bem avançado, tá? Então você tem lá as condições precisas matematicamente. Eu não quero entrar nisso aqui porque ia alongar muito o vídeo, mas eu posso passar referências para quem quiser. Mas o que é importante para gente no curso de mecânica é que as funções f que serão de nosso interesse, elas vão satisfazer de longe essa condição. Quem tiver interesse em exceções que não vão ser abordadas no nosso curso de mecânica, me procura, que eu passo algumas referências interessantes aí, de casos muito patológicos em que isso pode dar problema. Mas isso é bem raro em mecânica, tá? E, em geral, quando a equação em mecânica não admite solução única, a razão é que você fez alguma idealização física que você não podia fazer. Então, isso é um tópico que foge um pouco aí, vai mais avançado do que a gente está querendo ir nesse primeiro curso de mecânica, mas quem quiser, depois eu posso detalhar essa discussão melhor. Fato é que uma primeira informação que eu quero que vocês carreguem, quando a gente tem uma equação desse tipo, como é a segunda lei de Newton, e forças
funções força que sejam funções suaves matematicamente, essa equação tem uma solução única, é isso que permite prever, por isso que a gente tem aí o determinismo newtoniano. Vamos pegar o caso mais simples. Quando a gente vai começar a ganhar intuição, fazer revisão, é sempre útil a gente pegar o primeiro caso mais simples de todos, que é considerar a partícula livre. Então, no caso da partícula livre, a gente viu nas aulas anteriores, até pela simetria do espaço-tempo, a gente está sempre supondo que a gente está no referencial inercial, e aí essa função f é nula, identicamente nula, e aí a gente quer resolver essa equação diferencial, e essa equação diferencial tem como resolver, inclusive, por adivinhação. Você sabe que para derivar duas vezes dá zero, a sua função precisa ser linear no tempo. Ou, se você não quiser adivinhar, pode integrar direto, né? Quer dizer, a integral de zero vai ser uma constante livre, a integrou a constante livre, vai dar um polinômio de primeira ordem no tempo, e sobrou uma outra constante livre. Então, essa é uma equação que a gente consegue resolver direto, e ela já mostra aqui pra gente alguns ingredientes fundamentais que essa equação vai ter, mesmo para f's bem mais complicados. Que é o fato de que para você efetivamente determinar o movimento, você tem que saber quem são essas constantes. E aí, para você saber quais são essas constantes, você precisa das condições iniciais. E, no caso, você pode, por exemplo, dizer que no instante inicial a partícula estava na posição x0, no instante inicial ela estava com velocidade v0. E aí, se você substituir essas informações aqui, você vai descobrir que o x1 vai ser o v0, e você vai descobrir que o c2 vai ser o x0. Então, isso cai no MRU lá que você vê desde o ensino médio. Mas o fato de que você precisa de dar essas condições iniciais, ele é absolutamente geral para uma equação diferencial de segunda ordem. E por mais complicado que seja esse f, você vai precisar, em algum momento, impor as condições iniciais, e vão ter sempre duas, tá? Que é pelo fato de ser de segunda ordem. E aí, fisicamente, você identifica aqui lá os pré-requisitos do princípio de determinismo newtoniano, que é justamente, para você prever o movimento, você precisa conhecer as posições e velocidades, tá? Que, em princípio, se você tiver n partículas, é de todas as n partículas que compõem o seu sistema, tá ok? Agora, resolver equações diferenciais é uma arte em geral. Imagina que eu quero resolver uma equação diferencial que diz que a aceleração é proporcional a x ao quadrado, por exemplo. E aí aquele método da gente de adivinhar, ele já não funciona bem, né? Quer dizer, porque olha só o que você tem que fazer. Isso que é uma equação diferencial. Você tem que descobrir qual é um x de t. Se você fizer duas operações diferentes, bem diferentes, você vai obter o mesmo resultado. Ou seja, primeira operação. Se você derivar essa função duas vezes, você vai obter lá uma função. Chama essa função de g. E aí eu falo, agora olha só, se em vez de derivar, se você pegar essa função, elevar ao quadrado e multiplicar por k, você vai chegar no mesmo lugar. É muito difícil você adivinhar a solução nesse caso. No outro caso, a gente até conseguia chutar. E pior, esse caso também você não consegue simplesmente integrar dos dois lados, né? E isso é um ponto super importante, porque nota o seguinte. Imagina que você chegue aqui e integre no tempo dos dois lados. Aí, olha só, esse lado esquerdo você está igual que estava antes, né? Isso aqui é a integral da aceleração no tempo, é a velocidade. Você fica feliz. Essa integral sai. Mas do lado direito, quanto que dá essa integral? Você tem que saber quem é o x. Mas isso é o que você quer descobrir em primeiro lugar, pô. Então, você vê que quando você tem uma equação desse tipo, é muito mais complicado resolver o problema. E aí, a gente, na realidade, essa equação, inclusive, a gente vai aprender a resolver nesse curso. E a gente vai ver que, e aí a gente vai usar bem um raciocínio físico, que é buscar grandezas conservadas. Que lá, quem depois quiser fazer cursos na matemática, o pessoal às vezes chama de fatores de integração e tal, mas não se preocupem com isso daqui, isso é termo técnico. E a gente, nas próximas aulas, vai ver como resolver equações desse tipo usando leis de conservação. Então, é para dizer que realmente resolver equações diferenciais é bem sutil, mesmo nesse caso de apenas uma partícula em uma dimensão. Inclusive, se você botar uma função f qualquer aqui, pode nem sequer existir uma solução analítica. Mas, casos como esse aqui de baixo, em que o f depende só de x, a gente vai ver que a gente pode usar física para resolver. A gente vai fazer isso em todo detalhe em aulas mais para frente. Mas, assim, eu já quero chamar a atenção para vocês do quanto que é sutil resolver uma equação diferencial, porque é você encontrar uma função x que satisfaz essa relação e você não pode simplesmente integrar para resolver em geral. E aí, justamente por a gente não conseguir, em geral, resolver essa equação para qualquer f, a gente vai separar eles em grupos.
que vão ter a ver, por exemplo, quando essa força depende só da posição ou só da velocidade. E cada uma delas vai ter uma física muito rica, que a gente vai discutir ao longo das próximas aulas todas. Mas eu já destaco aqui, até para fazer essa ponte com a revisão de cálculo, que um caso que é muito importante para a física, a gente vai ver ele aparecer naturalmente depois, é o caso em que a força depende linearmente da posição e da velocidade. E essa é uma equação que a gente aprende a resolver nos cursos de cálculo. Se você substituir esse f aqui em cima, lembrando que em física, derivada no tempo, a gente em geral denota por um pontinho, então esse v vira x ponto, a aceleração vira x 2 pontos, você vai obter uma equação desse tipo. E essa é uma equação que a gente consegue resolver, que vocês veem no curso de cálculo. E eu quero fazer alguns comentários sobre ela nessa revisão. Mas antes, vamos pegar um caso ainda mais simples, que é o caso em que não tem dependência na velocidade. E a gente vai estar interessado aqui nessa equação diferencial que vocês estudam no curso de cálculo, que aparece nos cursos de física básica, que descreve o oscilador harmônico. Tem uma física enorme e muito sutil só para você chegar nessa equação. Uma discussão muito detalhada da origem física do oscilador harmônico, da equação do oscilador harmônico, vai ser dada no próximo vídeo, tá? E eu realmente, às vezes a gente já escreve direto a equação do oscilador harmônico assim, mas tem um monte de sutileza escondido atrás dessa equação, que eu peço para vocês verem no próximo vídeo. Aqui eu estou interessado puramente da perspectiva matemática. Imagina que eu diga para você que eu tenho uma equação diferencial desse tipo, ou seja, eu quero descobrir uma função que se eu derivar duas vezes, ela fica proporcional a menos ela, tá? E aí, como muitas vezes você faz no curso de cálculo, você pode até proceder por adivinhação mesmo. Você fala, olha, o cosseno é uma função que eu lembro que tem essa propriedade. Se deriva o cosseno, vai dar menos seno. E aí pula um ômega zero para fora, pela regra da cadeia. Aí deriva de novo, o seno, derivada dele dá cosseno. Então agora você não ganhou nenhum sinal novo e pulou mais um ômega zero para fora. Então você voltou o cosseno, voltou a função que você tinha originalmente, com menos para fora e o ômega zero ao quadrado para fora. Então esse cara satisfaz a solução. Então quando o lado direito ele não é muito complicado, você ainda pode tentar inclusive adivinhar, usando o conhecimento que você adquiriu sobre derivadas ao longo dos seus cursos. Quem não gosta desse procedimento, no final desse vídeo eu vou dar um argumento um pouco mais geral, porque o cosseno tem que ser solução, e no próximo é uma solução bem diferente, usando o princípio do determinismo newtoniano. Mas para esse vídeo, e para a gente fazer essa revisão do curso de cálculo, o ponto é a gente observar que esse x de t é uma solução para qualquer constante que você coloque aqui. Porque nota que essa constante não afeta, né? Quando você deriva uma vez, vai dar menos seno com ômega zero para fora. Esse A fica aqui. Deriva outra, também não afetou o A. E aí você tem que o seu resultado final é proporcional a essa função toda, para qualquer A que você coloque. Então pausem o vídeo, vão fazendo essas contas. Estou falando talvez um pouco rápido, que são, no certo sentido, várias aulas do curso de matemática lá que vocês fizeram, que eu estou condensando para pegar as informações principais. Mas qualquer dúvida que vocês tenham nessa parte de revisão, por favor, me escrevam, levem para o nosso encontro síncrono, porque vão ser realmente ferramentas bem úteis para a gente nesse curso. E aí, você pode fazer a mesma análise para o seno. E você vai ver que uma segunda solução, deixa eu até escrever aqui um x2 e x1 para não confundir a notação, você vê que esse x2 ele também é a solução da equação. Para qualquer b que você coloque. Façam lá o cálculo. Ora, além disso, nota que essa equação aqui ela é linear. Então, essa linearidade faz com que a combinação dessas duas também seja uma solução. Então, olha que você chegou. Você chegou numa solução que tem duas constantes livres, que você pode escolher as que você quiser, e que satisfaz essa equação diferencial para qualquer A e B. Lembra que você, no final do dia, vai ter que impor as condições iniciais, quem é o x0 e quem é o v0. Então, você vai chegar numa equação que te permite determinar quem é o A e B e que vão te dar a solução completa do seu problema. Então, o que a gente está argumentando é que essa solução é a solução geral da equação diferencial. Ou seja, você viu uma equação desse tipo, você pode jogar essa solução e pôr as condições iniciais e descobrir quem é A e B. Você pode se perguntar, pô, mas sempre vai ter solução? Você sempre, dado um x0 e um v0, vai conseguir encontrar a solução? Sim. Esse é o teorema da unicidade das equações diferenciais. E aí vocês veem lá no curso de cálculo com mais rigor que, de fato, essa é a solução geral da sua equação. Então, ele envolve a combinação linear de duas soluções
independentes, que você tem aqui essas duas constantes arbitrárias. E aqui, então, entra uma coisa bem importante, que é essa questão de você aplicar as condições iniciais. Então, a gente está supondo aqui que o x inicial era x0, o v inicial é v0. Então, peço para vocês pausarem o vídeo e peço para vocês imporem essas condições nessa solução geral e vocês vão demonstrar, então, a solução do problema, ou seja, o movimento lá físico do seu oscilador harmônico que satisfaz essa equação diferencial. Então, essa é uma das primeiras equações que a gente resolve lá em cálculo. Ela é muito importante para a gente nesse curso. E a gente depois vai ver uma solução alternativa que chega no mesmo lugar por um caminho totalmente diferente no próximo vídeo. E aqui um ponto fundamental. Você poderia falar o seguinte: não, peraí, em vez de impor as condições iniciais, dizendo a posição inicial e a velocidade inicial, eu quero impor a minha posição inicial no instante zero, dizer que é x0, mas aí eu vou dizer que a minha velocidade em vez de calcular em t igual a zero, eu vou calcular no instante de tempo π sobre 2 ômega zero. Vou dizer que ela é v1. Então é como se você estivesse lá fazendo um experimento, você observou a posição no instante inicial, mas esqueceu de medir a velocidade. Aí daqui a pouco você mede a velocidade. Será que com essas informações você pode prever o movimento para todo instante de tempo? A resposta é não. Fica como exercício para vocês. Imponham as equações aqui, vejam o que vai acontecer. Você não vai conseguir determinar A e B. E isso vai chamar a atenção de vocês que, em geral, você não vai conseguir prever o movimento univocamente se você der a posição no instante e a velocidade em outro. Então, enfatizar o que está lá no teorema das equações diferenciais e no princípio do determinismo newtoniano, que é o fato de que a previsão do movimento requer o conhecimento da posição e da velocidade das partículas do sistema em um dado instante de tempo. E tem que ser esse mesmo instante de tempo para todos esses graus de liberdade do seu sistema. Tá bom? Mas uma equação que também vai ser muito importante para a gente é a equação dita inhomogênea, ou seja, o lado direito agora não é mais zero, e aí fisicamente isso vai corresponder a uma força externa ali que você está aplicando no oscilador. E aí, quer dizer, imagina que você encontrou lá uma solução de alguma maneira, você achou um x1 de t, e aí depois você achou um x2 de t. Você pode verificar que essa soma não é mais solução, apesar da equação ser linear, porque quando você substitui o x1 aqui, vai aparecer um g de t. Aí você faz uma coisa com o x2, vai aparecer outro g de t, quando você soma 2g de t, já não deu o lado direito. Faço esse cálculo. Então, quando a equação é inhomogênea, você tem que tomar cuidados adicionais, que vocês veem lá no curso de cálculo, e que vai ser muito importante para a gente no curso. Então, vamos ver como é que a gente procede nesse caso. Bom, primeiro, você começa resolvendo a equação homogênea, que a gente já sabe resolver. Se você botar o g do lado direito para zero, você sabe que a solução geral é dessa forma. A gente vê essa solução geral, a solução completa, a solução que contém todas as soluções possíveis, está aqui dentro da equação homogênea apenas. E que envolve aqui essas duas constantes arbitrárias. Beleza. E aí, o que você vê no curso de cálculo é o seguinte: imagina que você encontre apenas uma única solução dessa equação de cima. Você pode ter sonhado com ela, depois a gente vai discutir um pouquinho mais como obter essa tal solução, que a gente vai denotar como solução particular. Se você encontra apenas uma única função que satisfaz essa equação, aqui a linearidade vem salvar a gente de novo. Porque você vai ter que a solução homogênea mais a solução particular, para qualquer homogênea que você escolha, qualquer A, qualquer B, essa equação vai resolver, esse x de t, que corresponde à soma da homogênea com a particular, vai satisfazer essa equação. Porque aqui é linearidade. Uma vez que o lado esquerdo é linear, você pode, é só superpor o que vai acontecer quando você aplica o homogêneo e quando você aplica a particular. A homogênea dá zero no lado direito, a particular dá g de t, então essa soma deu g de t do lado direito. Pause um vídeo, veja se o cálculo está todo legal. Mas isso é fundamental, porque olha só, a linearidade de novo ela salvou a gente, mas você tem aí um ingrediente extra que você tem que achar essa tal solução particular. E a gente vai discutir mais sobre ela daqui a pouco. Nota então que esse x de t que você obteve, ele envolve duas constantes arbitrárias. A gente sabe que a gente tem que aplicar duas condições iniciais. Então, aplicando essas duas condições iniciais, você vai descobrir o A e o B. Ou seja, para qualquer condição inicial, você consegue determinar a solução. Portanto, essa solução que está escrita aqui é uma solução geral. Mesmo comentário de antes, quem garante que
qualquer x0 e v0 que eu bote vai ter solução. Teorema da unicidade das equações diferenciais. Vocês demonstram isso. Acho que nem demonstram no curso de cálculo, né? Vocês motivam isso. A demonstração mais formal do teorema da unicidade é um curso de equações diferenciais, um tema mais avançado. Mas como eu disse, lá na descrição aqui do vídeo vai ter o link para uma aula anterior do nosso curso, que a gente motiva fisicamente esse resultado da unicidade da solução das equações diferenciais. Vamos discutir um pouquinho melhor, então, essa questão da solução particular nesse exemplo aqui. Imagina que você tenha, então, como força externa uma força proporcional ao tempo, por exemplo. E aí, então, a gente vai querer encontrar uma única solução a essa equação diferencial. E aí, quando esse lado direito não é muito complicado, de novo, a gente pode proceder de uma maneira intuitiva. Pode perguntar o seguinte, qual será que é uma única solução, já que eu só preciso de uma? E é isso que é o poder desse método. Basta eu achar uma solução dessa equação. E isso é importante porque muitas vezes você só consegue achar uma mesmo. E eu vou dizer aqui um pouco melhor por que isso acontece, olhando para esse exemplo. Então, concorda que se o lado direito parece uma função linear no tempo, um chute razoável é você pensar que a solução do lado esquerdo vai ser uma solução linear também no tempo. Por que é uma hipótese razoável? Porque o x2 pontos ele dá zero, para esse caso, e esse termo daqui ele é linear, então vai sobrar o t do lado esquerdo. Então sobrou um t do lado esquerdo, tem um t do lado direito, as coisas vão conspirar a favor. Você pode falar, puxa, mas coisa insatisfatória de ficar chutando, tem jeito sistemático de fazer isso? Tem. Bem mais para frente no curso a gente vai mencionar alguns. Uma das ferramentas mais interessantes para mecânica é a chamada função de Green. Mas aí são coisas bem mais avançadas que a gente vai falar daqui a várias aulas. Mas quando tiver à sua disposição, você pode ficar brincando aqui com o x. E se o lado direito não for muito complicado, em geral você consegue encontrar a solução particular. Mas agora vamos, olha só, os pontos sutis e importantes dessa discussão. Substitui essa solução particular aqui dentro. Você vai ver que essa solução que você propôs, que você chutou, ela é a solução da equação aqui de cima apenas quando essa constante casão que você colocou for alfa sobre ômega zero. Nota, portanto, a importância aqui dessa solução particular que a gente encontrou. Se você pegar a constante e multiplicar por 2, ela não é mais solução. Então, a gente só conseguiu essa única mesmo, que fisicamente é muito profundo, porque apesar da força externa ser linear no tempo, a solução não precisa ser linear no tempo. E olha lá para a nossa solução geral. A nossa solução geral, ela na verdade vai envolver senos e cossienos. Porque não é só a força externa linear que está atuando, mas tem aqui esse termo restaurador, né? Esse termo da oscilação. Então, mesmo aplicando uma força linear, a sua solução em geral vai envolver senos e cossienos. E justamente por isso, quer dizer, que quando a gente chuta essa solução, é mágico que a gente tenha encontrado que seja uma solução. Já é mágico, porque a solução em geral não é linear. Mas, se você escolher o K certinho, aí você vai ter realmente uma solução para essa equação diferencial. Esse K certinho é o K dessa forma. E aí você achou uma só. Pô, olha só, você já teve que chutar, foi uma ginástica, conseguiu chutar uma certa. Você vai chutar outra certa? Não é fácil. Mas não precisa. E aí o poder da linearidade das equações você combina com a solução geral do homogêneo. E aí, para você determinar, portanto, o movimento, você precisa determinar quem é o Azinho e o Bzinho. Como é que você faz isso? Condições iniciais. Agora, olha o ponto central e que isso gera várias confusões aí. A condição inicial deve ser aplicada na solução completa do seu problema, não na solução da homogênea apenas. Elas são trazidas pela homogênea, porque a homogênea é que a gente consegue combinar as soluções e encontrar uma nova solução. Por isso que a gente tem essas constantes livres na homogênea, e a particular, como a gente frisou bastante, não tem constante livre nenhuma. A particular, esse casão tem que ser esse valor. Não importa lá a condição inicial que você colocou. Tudo bem, você tem infinitas soluções particulares possíveis. Mas linear no tempo, você só tem essa. Essa é a única solução particular possível. Por que eu disse que você tem infinitas soluções particulares possíveis? Porque qualquer A e B que você coloca aqui do lado direito é uma solução particular. Só que é uma solução que você talvez não chutasse a priori, né? A gente antecipou aqui, para esse caso, a gente antecipou aqui uma solução possível, a solução linear. E aí, essa solução que a gente antecipou, ela não é a solução, não é o movimento que o bloquinho lá vai seguir.
que estiver aqui sendo regido por essa equação. Por quê? Porque você tem esse termo à direita. A menos que você tenha condições iniciais muito específicas. Você pode escolher um x0 e um v0 muito particulares, que o a e o b zeram. Aí você vai ter essa solução aqui. Essa solução que você encontrou aqui por esse chute educado, vamos dizer assim, é uma solução que vale só para um caso muito específico. Tá? Vocês podem até interpretar, aplicar nesse caso e ver quem é o x0 e v0 que vocês precisam para a solução ser perfeitamente linear. Quem quiser pode tentar interpretar isso, depois a gente pode discutir isso um pouquinho melhor. Mas o fundamental e que gera confusão, muitas vezes, é lembrar que vocês devem aplicar as condições iniciais apenas na solução completa. Porque lembra que as condições iniciais são no movimento do bloco. Essa decomposição em homogênea e particular é uma cabeça que mora na cabeça do físico. É uma decomposição abstrata extremamente criativa que permite resolver o problema. Mas o movimento é essa composição dessas três coisas. E é ela que deve satisfazer as condições iniciais do problema. E é um erro comum, realmente. Às vezes o pessoal acha a solução do homogêneo, impõe as condições iniciais só essa parte, e aí você não vai ter o movimento correto do problema. Agora vamos passar para alguns comentários finais aqui. E a nossa discussão foi para uma equação de segunda ordem, tá? Que é o caso de maior interesse para a mecânica, mas muitas das nossas conclusões valem para equações de ordem n. Então vamos considerar essa equação linear aqui, de ordem n. Na hora que ela pode ser escrita, é legal a gente treinar isso, nessa notação aqui sintética, né? Quer dizer, esse somatório está indo de igual a 1 até n, então você tem que pegar aqui o índicezinho i que aparece substituindo de 1 até n e somando todo mundo. Então, ver que é a mesma coisa que está escrito em cima. É legal treinar essa notação sintética. E aí, sendo uma equação linear, a solução geral vai ser necessariamente dessa forma aqui. Ou seja, vai ser uma combinação linear de n soluções independentes que vocês têm que encontrar. E aí, quer dizer, esses b's eles são quaisquer números reais que você coloca aqui, porque a linearidade garante que é a solução. Então, assim como aconteceu para n igual a 2, que foi o caso que a gente estudou, você vê que a linearidade permite aqui para a minha equação homogênea, permite que eu escreva a minha solução como uma combinação linear de n, né, soluções independentes. Então, você vê que isso faz uma ponte aí de equações diferenciais lineares com álgebra linear. Ou seja, essas funções xi, elas constituem uma base para o seu espaço das soluções. Tá? Então, n igual a 2, você tem aí uma base com dois elementos, né? Só que esses elementos agora, ao invés de serem aqueles vetorizinhos unitários, vocês estão acostumados, mas agora esses elementos da base são funções. Então, essa é uma base para o seu espaço de funções. E depois a gente vai explorar até um pouquinho isso melhor, mas é uma coisa importante que decorre apenas da linearidade. Então, você vê que você tem que ter n soluções independentes. Essa equação de enésima ordem, você vai ter que impor n condições iniciais, tá? Posição inicial, velocidade inicial, aceleração inicial e assim por diante. E você vai ter uma solução unívoca. Se esses coeficientes a's que aparecem aqui, se eles forem todos constantes, ou seja, se eles não dependerem do tempo, aí essas funções que aparecem aqui na sua base, elas vão ser exponenciais. E, quer ver, para ganhar intuição, pensa aqui na equação de primeira ordem, né? Então a gente vai ter aqui um x ponto, né? Aí em primeira ordem só vai ter um azinho aqui, né? O a0, vou chamar só de a, x igual a 0. Ou seja, resolver essa equação é descobrir uma função que você deriva e dá menos a vezes ela, que aí vai satisfazer essa equação. E, ou seja, tem que ser uma função quando você deriva fica proporcional a ela, e isso é exatamente a exponencial. E quando você vai para ordens mais altas, você vê no fundo que se você tem uma função quando você deriva dá proporcional a ela, então você, substituindo isso aqui dentro, vai ficar com uma equação polinomial em P. De modo que você vê que encontrar as soluções independentes para essa equação aqui de ordem n é resolver uma equação polinomial. Você quer saber os valores de P para os quais isso aqui dá zero. E pelo teorema fundamental da álgebra, você sabe que você vai ter n soluções. Em geral, as soluções podem ser complexas. Por exemplo, o oscilador harmônico, para vocês revisitarem por aqui, vocês vão ver que essa equação para o oscilador harmônico vai dar um P imaginário, e aí você obtém lá os senos e cossenos. Mas como eu tinha dito, quer dizer, você consegue chegar lá nos senos e cossenos dos primeiros princípios, reparando que qualquer equação linear, você vai ter que as soluções independentes são exponenciais.
Por que isso acontece? Porque, em última instância, quer dizer, e esse é o ponto de partida aí depois de ferramentas que vocês vão estudar em cursos mais avançados, como transformações de Fourier e tal, quando você tem uma exponencial, derivada de exponencial se traduz como uma multiplicação. Então, deriva uma vez, você vai multiplicar por p, a função, deriva duas, você vai multiplicar por p quadrado, e essa possibilidade de você transformar uma derivada em multiplicações facilita muito a sua análise matemática do problema. Só uma ressalva, estou dizendo aqui que as soluções são sempre exponenciais, mas tem um cuidado que você tem que tomar caso você tenha soluções degeneradas. O que é isso? Se você tiver, por exemplo, se você resolver essa equação aqui de ordem n e obtiver dois p's iguais, então aí ficou degenerado, né? Porque agora você vai ter, é como se você estivesse prevendo que duas soluções são a mesma solução. E aí, como a gente sabe que na equação diferencial a gente precisa de n soluções independentes, você vai ter que ter alguma outra maneira para achar a solução que está faltando. Isso a gente vai ver mais para frente no curso quando aparecer, eu não quero deixar essa revisão muito longa, tá? Quando aparecer a gente se preocupa com isso. Mas, tirando casos muito particulares, a ideia é que as soluções de equações lineares com coeficientes constantes vão ser exponenciais. Agora, a equação aqui ao lado, ela vale mesmo se os coeficientes a dependerem do tempo. Simplesmente o que vai ocorrer é que agora essas funções independentes não vão ser exponenciais, podem ser funções bem complicadas. E caso tenha um termo homogêneo, mesma coisa de antes. Decompõe uma parte homogênea numa parte particular. E por fim, ainda que essa equação não seja linear, voltando lá no que eu comentei no início do vídeo, para f's razoáveis que vão aparecer no nosso curso, ela vai ter uma solução única, mas você vai ter que impor a posição e a velocidade em um certo instante de tempo. Pode ser bem mais complicado você resolver esse problema, e em particular, em geral, a sua solução não vão ser somas de soluções, porque você não tem mais a linearidade, isso não é mais verdade, tá? E aí vai ter que resolver para cada coisa diferente, para cada caso diferente, desculpa, você vai ter que resolver com uma técnica um pouco diferente, e a gente vai ver que a física é muito útil nisso, sobretudo buscando aí leis de conservação, a gente vai conseguir realmente extrair muita informação física dessa equação, mesmo quando esse f não é simples, tá? E a gente vai ver isso bastante ao longo do curso. Caso com mais dimensões, a gente vai trabalhar mais para frente no curso, mas os conceitos gerais, eles vão se aplicar, ou seja, você vai ter que agora dar mais condições iniciais, não basta dar o x0 e a componente x da velocidade no instante inicial, vai ter que dar o y0 e o vy0 e assim por diante. E essas equações, em geral, elas são acopladas. O que isso significa? Se você quiser saber como o x varia, quer dizer, essa força, em geral, ela pode depender do y. E aí para saber como o x evolui, você tem que conhecer o y. No momento apropriado do curso, a gente vai se deparar com essas complicações, ver como é que a gente faz. Mas, assim, a mensagem importante que eu quero que vocês carreguem dessa revisão é uma equação de segunda ordem, então, para cada equação de segunda ordem, você vai ter que dar duas condições iniciais. Então, a equação em x, você vai ter que dar x0, vx0, e assim por diante. E você vai ter uma solução única, tá? Por fim, o estudo de equações diferenciais é extremamente rico. Quem tiver aí oportunidade de fazer um curso mesmo específico de equações diferenciais, vai ver que mesmo quando você não consegue uma solução analítica, você ainda pode interpretar muitos aspectos importantes da sua solução, por exemplo, através de gráficos no espaço de fase, como esse daqui. E aqui nesse caso particular, isso aqui é o retrato de fase para um pêndulo, né? Aqui esse conteúdo não vai aparecer no curso de mecânica, tá? Fica como comentário extra, quem tiver curiosidade. Para física é muito importante esse tipo de análise. Quem fizer cursos mais avançados de mecânica vai certamente precisar, tá? Então, espero que a revisão tenha ajudado. Qualquer dúvida, por favor, escrevam e tragam lá para as aulas síncronas. Isso encerra esse vídeo.